Estou invadindo o canal da Vânia Ferrari e da Ana Nogueira para falar sobre um assunto muito importante. Vou explicar o porquê de muita gente não ser ainda fluente em inglês. Eu sou Beth Vasconcelos e esse é o canal da descabelada como sempre, desbocada como nunca, Vânia Ferrari e daquela que simplesmente é Ana Nogueira. E eu pedi licença e vim chegando porque eu quero te contar o que é mito e o que é verdade na hora de falar inglês. Espero que esse vídeo te ajude a entender como o aprendizado do inglês acontece e como ele não acontece. Eu comecei minha carreira como professora de inglês antes de fundar a Idiomática. Formei dezenas de alunos como professora e atendi milhares de alunos executivos e profissionais ao longo desses anos como a pessoa que cria os programas e as soluções de cursos para os nossos alunos. Hoje, além de estar à frente da Idiomática, estou criando também o braço da Idiomática para desenvolvimento de professores de inglês. Sim, precisamos de mais professores competentes e preparados por aí, conseguindo realmente deixar mais pessoas fluentes. Porque ensinar é muito diferente de dar aulas. E tem muita gente dando aulas de inglês, mas ensinando muito pouco. A primeira coisa que quero dizer para você que está aí sofrendo porque não está fluente é: não sofra. Encare o processo de desenvolvimento da fluência em inglês como um lindo processo que vai aumentar seu acesso à informação, à cultura, a oportunidades de trabalho. E você ainda vai ganhar várias novas conexões neurais. Sim, aprender um idioma novo turbina o cérebro. E acreditem, todo mundo, em qualquer idade, absolutamente todo mundo, pode ficar fluente em inglês. Mas o primeiro passo para essa fluência é deixar de lado algumas crenças limitantes que nem sabemos por que elas estão na nossa cabeça. Hoje vou falar sobre 10 mitos que envolvem o aprendizado do idioma e como esses mitos nos atrapalham. Eles atrapalham por criarem expectativas que não acontecerão. Olha, tudo que eu vou falar para vocês hoje se baseia no fato de que, quando pensamos o processo de aprendizado de um idioma, fazemos uma confusão. E essa confusão tem desdobramentos complicados. A confusão é a seguinte: existem duas verticais completamente independentes, mas que são frequentemente pensadas como sendo únicas. Essas verticais são aprender o idioma e ficar fluente no idioma. É importante fazer a diferenciação dessas duas verticais para que possamos começar a entender o processo. Aprender o idioma é uma coisa, ficar fluente no idioma é outra. Esse é o maior dos mitos e espero que ao final desse vídeo você possa ter essa diferença esclarecida. E tenho certeza de que, se isso acontecer, vocês começarão a ver o aprendizado de um idioma de forma diferente. Para que esse vídeo fique o menos acadêmico possível e você não queira me desconectar em 5 minutos, eu vou trazer os mitos através de frases que eu escuto há exatos 35 anos e continuo escutando diariamente. Talvez até algumas dessas frases já tenham sido ditas por alguns de vocês também. Os mitos sobre os quais eu vou falar aqui são muito presentes no nosso inconsciente. E muito provavelmente vocês terão uma reação de rejeição ao ouvir alguns deles. Peço então que vocês hoje experimentem se abrir para uma nova perspectiva. Escutem com atenção, mesmo que incrédulos, e reflitam e tenham certeza de que nada que vou trazer aqui é fruto de achismo da Beth, não.
é fruto de muito estudo, muita pesquisa e principalmente muita experiência. Mito número 1: preciso ficar fluente rápido. O conceito de tempo é muito relativo, então eu já ouvi isso de pessoas que pensavam em ficar fluentes em 6 meses, em 1 mês, em 1 ano. Mas o fato é que a única maneira de fazer com que o processo seja rápido é você se dedicar muito ao aprendizado. O conhecimento, ele não é transferido através de um upload de um programa. Ele precisa ser construído e isso toma tempo. Por isso, quando me perguntam em quanto tempo vou ficar fluente, a única resposta possível para essa pergunta é: só posso te responder metade dela. Os 50% que estão sobre a minha responsabilidade de ensinar e de criar as condições para que você aprenda. Os outros 50%, o seu aprendizado, é você quem pode responder e não eu. Sempre digo que o professor ensina, mas ele não aprende pelo aluno. Agora, por que esse mito de que o aprendizado do inglês pode ser rápido aconteceu? Por que crescemos acreditando nisso? Porque isso vende. Os cursos de inglês entenderam que se falassem o quão demorado pode ser, ninguém compraria, porque o ser humano quer o resultado imediato. Então, vamos dizer que é rápido, que vamos vender mais. E funcionou. Começamos a acreditar nisso e acreditamos até hoje. Eu já ouvi previsões desde aprenda em 2 anos até fique fluente em 6 meses e agora, muito recentemente, eu vi uma propaganda que dizia que a pessoa ficou fluente em 3 dias. Pois é, soluções rápidas vendem. E não vende só curso de inglês, não. Vende emagrecimento, cura da calvície, pele perfeita e por aí vai. Quanto mais rápida for a solução, mais se vende. E no final as pessoas ficam com uma expectativa de que vai acontecer uma coisa que não é verdade. Essa falsa solução é muito ruim. Acontece que nós convivemos com esse discurso de marketing por tantas décadas que passamos a acreditar verdadeiramente nela. Para aprendermos o idioma, precisamos passar pelo processo de adquirir o conhecimento, sistematizar esse conhecimento e automatizar esse conhecimento para chegarmos à fluência. Isso é um processo que precisa ser vivido e isso demora. Aprender o conteúdo é fácil e rápido, na maioria das vezes, mas automatizar toma tempo. Por quê? Porque estamos imersos na língua portuguesa e não temos tempo de prática suficiente para fazer com que a fluência chegue de forma mais rápida e mais natural. Tem como acelerar? Tem, aumentando o tempo de exposição ao idioma, fazendo, por exemplo, aulas todos os dias ou praticando todos os dias. Não há outra maneira, não há atalho. Mito número 2. Existem metodologias que fazem você aprender sem estudar. Pois é, né, gente? Igual a emagrecer sem fazer dieta, o cabelo perfeito lavando com sabonete, o tríceps sarado levantando copo de cerveja, né? Ninguém aprende nada sem estudar. Ah, Beth, mas a minha prima fez intercâmbio de 1 ano e ficou fluente. Sim, a sua prima estava 24 horas por dia durante 1 ano imersa no idioma. Você está fazendo isso? E digo mais, ela já chegou lá sabendo alguma coisa, porque se chegasse no 0, sem saber nada, mesmo assim, mesmo estando imersa, ela teria que estudar. Alguém aprende a programar sem estudar? Alguém aprende a dançar sem praticar? Ah, Beth, mas eu não tenho tempo de fazer nada fora da sala de aula. Sou muito ocupado. Ok, isso acontece o tempo todo. Mas então entenda que o processo será mais lento. Quando aprendemos um conteúdo novo, nós precisamos rever esse conteúdo para poder memorizar e tornar automático.
Se você não faz isso estudando após a aula, você precisará fazer em aula, e isso fará com que o processo fique mais demorado. Eu vou dar um exemplo fora desse contexto do inglês. Imagine que você está aprendendo a cozinhar uma receita nova de um bolo super complexo. Eu te ensino a fazer, te mostro como fazemos o bolo juntos. E você vai para casa. Na semana seguinte, você quer fazer o bolo de novo. Você já aprendeu, você já fez uma vez. E aí você vai tentar fazer sozinho. Não vai dar certo. Você não vai lembrar da receita toda. Você precisará fazer várias vezes o bolo seguindo a receita até que você consiga fazer ele de cabeça. Todo aprendizado é assim. Precisamos de repetição e prática. Começa a ficar mais clara a diferença entre aprender o idioma e ficar fluente? Aprender é aprender a fazer o bolo. Ficar fluente é conseguir fazer o bolo sozinho. Requer prática, requer experimentar o processo, viver o processo. Mito número 3. A solução, então, é fazer intercâmbio. Vamos lá, fiquem comigo, eu vou explicar, não me matem. O intercâmbio pode ajudar muito, pode não fazer a menor diferença e pode atrapalhar muito. Explico. Quando pode ajudar muito? Se você já tem um bom nível das bases do idioma, tipo, você já é um intermediário, vai fazer um intercâmbio de pelo menos uns 6 meses em uma escola bacana. Tem escola ruim em todo lugar, tá, gente? Nada de síndrome do deslumbrado que acha que tudo que tem lá fora é bom. E aí você vai para essa escola e não vai ficar falando com brasileiro o tempo todo. Bem, mas então você vai lá, tá nessa escola, uma boa escola, vai para um bom tempo, você já tem uma base boa, você não vai ficar falando português, isso vai te ajudar muito. Quando o intercâmbio não vai resolver o seu inglês, mas também não vai atrapalhar. Quando você não é intermediário ainda, ou seja, ainda não sabe a base do idioma, vai fazer um intercâmbio de 1 mês ou menos, mesmo que em uma boa escola, mas não vai adiantar muito. Você vai aumentar o seu vocabulário, você vai melhorar o seu listening e ponto. Só isso. E quando vai atrapalhar bastante? Imagine que você tem muitas dúvidas ainda, você é bem iniciante, tipo A1, A2 no máximo, básico para intermediário, e você vai fazer um intercâmbio de 1 mês ou menos, em uma escola mais ou menos, uma turma enorme, um monte de gente falando português. Vai ser uma catástrofe. Você vai aprender um monte de coisas, mas você não vai ter tempo de sistematizar e vai voltar fazendo uma grande salada na sua cabeça na hora de falar. E olha, vai dar muito trabalho para consertar depois. Quando fazemos um intercâmbio por um período curto, o ganho que temos é melhora na fluência, melhora no listening e no vocabulário. Se você ainda não está com a gramática muito resolvida, o seu ganho vai ser muito pouco, porque não existe fluência sem conhecimento gramatical. E aí vem o mito número 4. Quero ficar fluente sem precisar de gramática. Mais uma que o marketing nos fez acreditar e até hoje muita gente cai nessa. Vamos lá, gente. Alguém fala sem usar verbo, pronome, preposição, artigo? Você não precisa saber que o nome daquilo é adjunto adverbial de tempo, mas quando você diz eu estudei ontem, você está usando um pronome pessoal, um verbo devidamente conjugado e um adjunto adverbial de tempo. Ninguém fala sem usar gramática. Precisa ter conhecimento de gramática avançada? Bem, depende dos seus objetivos com o inglês, do inglês que você quer falar, onde você quer chegar. Mas a gramática necessária para as construções das frases não tem como não ser aprendida. Precisa aprender o nome lá dos trecos? Não, se não quiser, não. Mas você não consegue dizer há quanto tempo você trabalha na empresa sem saber a gramática.
Você pode até arriscar um I idiomática, mas mesmo assim você usou um pronome é gramática. Você pode também arriscar um I work idiomática, 3 months, mas está errada a frase. E mesmo assim você precisou do pronome pessoal I, do verbo work. Verbo e pronome são elementos gramaticais. E se você quer se comunicar de maneira correta, você precisa dizer I've been working here for 3 months. E aí não há jeito. Você precisa saber gramática para construir a frase. Você precisa decorar que o nome desse tempo verbal é present, perfect, continuous? Não, mas você precisa saber usar. Eu vou me alongar um pouco aqui nesse quarto mito, porque falar sem gramática é possível em situações de comunicação na qual existem muitos elementos extras dando contexto. Por exemplo, quando você está viajando, entra na loja, olha para o vendedor, aponta para o objeto e fala price. O vendedor sabe exatamente o que você quer saber e ele sabe como te responder. Agora, imagina que você está conversando com um cliente americano e você quer contar para ele uma situação engraçada que aconteceu com você em uma loja. Você vai precisar de muita coisa, além de algumas palavras, para conseguir contar essa história para ele. E com certeza precisará de gramática. Eu vou dar um outro exemplo. Você está no intervalo de um evento, tá? Hora do coffee break. Você se aproxima da mesa na qual está o café e um gringo, para puxar a conversa, fala assim, coffee? Você responde, yes, please. Ele então pergunta, sugar? Você responde, no, thanks. Tem gramática nessa conversa? Não. Funcionou a comunicação? Sim, porque tinham todos os outros elementos ajudando no contexto. Se você se aproximou da mesa do café, foi porque você queria o café. O açúcar também estava ali na mesa. Enfim, o problema é quando tiramos o contexto, quando tudo precisa ser dito através das palavras. Aí você precisa que as palavras deem conta da situação. Aí você precisa de gramática. Mito número 5. Mas eu sei gramática, Beth. Sei quando usar, sei quando eu escrevo, mas eu não consigo usar certo na hora de falar. Então está na hora de voltarmos àquela questão que falei lá no início, as 2 verticais, lembra? Aprender e ficar fluente, que são coisas diferentes. E esse exemplo é bem oportuno. Você aprendeu, por exemplo, quando usa um determinado tempo verbal. Você sabe a forma, você sabe a definição, você sabe quando deve ser usado, sabe tudo. Mas na hora de falar, não sai. Você sabe porque você aprendeu. Você teve um bom professor que conseguiu te ensinar, ensinou a estrutura, ou então você é um autodidata e aprendeu sozinho. Então, a vertical, aprender, está ticada. Mas para usar essa estrutura de maneira correta, espontaneamente, de maneira segura, fluente, você precisa mais do que aprender. Você precisa viver o processo de aquisição de fluência. A história do bolo, lembra? Não se fica fluente através de um manual, de um resumo, ou somente lendo o livro com as instruções. Para se ficar fluente, precisamos viver o processo de aquisição de fluência. E isso acontece em paralelo com o aprender. Um não funciona sem o outro. Não adianta só aprender e não adianta só praticar. As 2 coisas precisam andar juntas. Por isso que não adianta fazer a imersão para adquirir a fluência se você não estiver aprendendo o idioma. Por isso, não adianta aprender as regras, as formas, as definições, sem viver o processo de prática de fluência. Por isso, você precisa adquirir o conhecimento sobre o que significa a palavra,
como faz o plural, como põe o verbo no passado, como constrói uma frase e, ao mesmo tempo, você precisa estar em um espaço que, além do conhecimento teórico, você tenha acesso, te dê acesso a essa prática. Essa é a fórmula. Extremamente complexa, delicada, e é isso que fazemos na idiomática. E que se todas as escolas fizessem, não teríamos somente 1% da população brasileira falando inglês. É por isso que o aluno que faz aula em grupo, por exemplo, e perde as aulas, mesmo que ao voltar receba um resumo do que foi visto, ele continuará com uma lacuna, porque a fluência não se aprende. A fluência se constrói em cima do aprendizado. Mito número 6. Não preciso aprender tudo isso, Beth. Só preciso de uma base para poder me comunicar. Não preciso falar bem, só preciso saber o que dizer em uma reunião. Esse mito é parcialmente mito, porque sim, você pode memorizar algumas falas para poder repeti-las em uma reunião, em uma apresentação, mas isso não te dá nenhuma autonomia, porque você não passou pelo processo de construir o conhecimento para formar as frases. Você decorou as frases e consegue repeti-las, mas e depois? Onde está a sua autonomia? Você não precisa chegar ao nível proficiente para se comunicar bem, mas você precisa chegar, pelo menos, ao nível intermediário para poder ter alguma autonomia. Vou usar aqui mais uma vez um exemplo com bolo, porque muitas vezes, gente, quando uma pessoa está com a corda no pescoço, não há mais tempo e precisa começar a falar no dia seguinte, eu ouço me pedirem assim: Beth, não precisa ser um curso completo, só me dá uma base, uma noção para eu me virar. Gente, é igual dizer assim: ok, para fazer um bolo você mistura farinha, leite, açúcar, ovos, manteiga e fermento. Isso te dá alguma ideia de como fazer um bolo? É a mesma coisa com o inglês. Não dá para resumir. O que podemos fazer é personalizar para o contexto daquele aluno, e isso faz com que o aprendizado seja mais direto ao ponto. Mas o processo de aquisição de fluência precisa ser vivido. Mito número 7. Fazer aulas com nativos é melhor. O que define um bom professor é ele estar apto para conduzir você no processo de desenvolvimento. Estar apto a te ensinar o idioma, estar apto a te facilitar o processo quando você tiver dificuldade. Os nativos costumam ajudar pouco quando se trata de ensinar o idioma do zero, porque eles não aprenderam o idioma como segunda língua, e sim como primeira língua. Eles aprenderam diferente. Os processos de aprendizado são completamente diferentes. É claro que quando você faz aulas com nativos, você tem uma dificuldade maior para entendê-los, principalmente no início, mas somente no início, depois você se acostuma. Acho muito mais válido você fazer um bom trabalho de listening comprehension e se acostumar com vários sotaques diferentes. Mito número 8. Não posso pensar em português. Não existe isso, gente, não pensar em português. Sempre vamos pensar na nossa língua materna. O problema é construir a frase mentalmente em português e traduzir mentalmente, palavra por palavra, antes de falar a frase. Isso é um problema. E isso deixará de acontecer quando você tiver um volume de prática tal que a frase sairá automaticamente. E esse dia chega. Chega para todo mundo. Acredita em mim. Mito número 9. Todo mundo aprende no mesmo tempo. Não. Cada indivíduo tem um tempo próprio. Por isso, as aulas individuais são menos estressantes, porque o professor está seguindo o seu ritmo e você não precisa seguir o ritmo do colega na turma. Mito número 10. Não dá para ficar fluente depois de adulto sem morar fora.
Tem muita gente que mora fora e não fica fluente. E tem muita, mas muita gente que nunca morou fora e tem um inglês lindo, lindo mesmo. Como? Sendo bem orientado, com um professor bem preparado. Isso faz toda a diferença. Estudando em uma boa escola, estando comprometido com você, com o método, fazendo com que você se motive. É importante você ter motivação, disciplina e um plano de estudo muito bem elaborado. Ninguém aprende o conteúdo da aula, por exemplo, se estiver olhando o e-mail ou olhando mensagens na tela. Por isso que foco é tão importante. Se expor ao idioma é tão importante. Trazer o idioma para a sua vida é super importante. Tenha paciência, entenda que demora, não queira queimar etapas. E para terminar, quero lhes dizer o seguinte: muita gente me fala que inglês é um idioma difícil. Inglês não é difícil. Na verdade, é um idioma bem simples. Tem o mesmo alfabeto que o nosso. Tem uma estrutura gramatical bastante simples. O problema é a falta de prática. Estamos imersos na língua portuguesa o tempo todo e dedicamos pouco tempo, comparativamente, ao inglês. Mas ao se livrar das crenças limitantes que eu trouxe aqui hoje e fazendo o que precisa fazer, você vai ficar fluente. Eu te garanto que você vai ter o inglês que você deseja e merece. E conte comigo, conte com a Idiomática, porque sabemos fazer e seremos sua última escola de inglês. Espero ter ajudado vocês a desfazer esses mitos que criaram na nossa cabeça, que só nos atrapalham. Muito obrigada, Vânia. Muito obrigada, Ana, pelo espaço. Fiz direitinho?